Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a energia feminina por aqui. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês alguns passos, alguns movimentos, algumas escolhas que eu fiz para me conectar com essa energia feminina, tá? Eu confesso para vocês que não é natural para mim, até hoje não é. Então, assim, eu tenho que me esforçar para ser uma mulher mais feminina, mas não é natural para mim fazer skincare, eu tenho que estar sempre me lembrando. Não é natural para mim, tanto que eu não assisto vídeo de maquiagem. Gente, assim, é muito desafiador. Não é natural para mim usar batom, cuidar do cabelo, fazer banho de creme, fazer skincare. E eu diria até que essa energia feminina, ela não é nem só sobre passar batom e fazer as unhas, tá? Eu acho que ser feminina trouxe tantos benefícios, tanto pro meu casamento, até porque eu acho que eu nem conseguiria casar se eu não começasse a cultivar a energia feminina na minha vida, porque praticamente eu era invisível pros homens, assim, eu me tornei uma pessoa extremamente masculina, que só pensava em trabalho, eu era a pessoa que trocava a resistência do chuveiro, que montava móvel, eu era uma mulher que vibrava muito no masculino, muito, tá? Só que chegou um momento da minha vida que eu percebi que eu era uma pessoa muito pesada. Eu era uma pessoa muito braba, muito agressiva com as palavras. E eu não queria mais. Eu sabia que o feminino era uma energia mais leve, uma energia mais sociável. Até hoje eu não sou muito sociável, tá? Eu sou meio antissocial. Eu posso ser simpática. As pessoas dizem, ai, Dani, queria ser tua vizinha. Gente, não converso com a minha vizinha. Eu não tenho intimidade com a minha vizinha, nenhum dos meus vizinhos. Não sou essa pessoa. Eu sei que parece, mas não sou, né? Então, assim, eu comecei a perceber que tudo pra mim era muito difícil, muito difícil. Eu tinha que sempre estar correndo atrás de tudo, com muito esforço, com muito sacrifício. E nesse processo de praticar o autoconhecimento, e à medida que eu ia me conhecendo, eu ia vendo que eu tinha muito dessa energia yang, que é essa energia masculina, né? Que é essa energia eletro. Ser magnética, o que, que é o magnetismo, né? O imã, quando você atrai com facilidade as coisas, quando as coisas chegam pra você. E eu não tinha isso das coisas chegar pra mim. Eu era extremamente yang, masculino, né? O espermatozoide que vai atrás naquela competição, aquela corrida louca e tal. E à medida que eu ia trabalhando esse feminino, eu ia descobrindo que na minha cabeça eu tinha uma crença de que feminino era fraco, que no feminino eu ia passar dificuldade, né? Porque o dinheiro era essa coisa do masculino e tal. E eu queria melhorar a minha vida financeira, né? Então, a partir do momento que eu comecei a identificar que eu podia ser mais leve e que eu poderia escolher cultivar essa energia feminina, eu dei aí alguns passos e fiz alguns movimentos. E eu separei para vocês em 8 passos, se vocês quiserem anotar aí, né, que contribuíram significativamente para que eu trabalhasse essa energia feminina, tá? E como eu disse para vocês, para mim essa energia feminina não é só sobre passar batom e fazer as unhas. É muito sobre a minha relação hoje com as minhas filhas, com o meu marido, sobre a pessoa que eu me tornei, principalmente com relação a dinheiro, com relação à vida pessoal. Nossa, cultivar a energia feminina teve impacto, assim, em várias áreas da minha vida, tá? Bom, o primeiro passo que eu dei para trabalhar a energia feminina foi deixar de ser uma mulher agressiva. Dani, explica um pouquinho isso. Bom, gente, eu era uma pessoa que eu não ouvia para entender a outra pessoa. Eu não tinha uma escuta acolhedora. Eu ouvia para rebater, principalmente dentro dos relacionamentos. Então, quando o outro ia se explicar ou falar alguma coisa, a minha cabeça já tinha criado uma história e eu tava sempre rebatendo, eu tava sempre invadindo os espaços. Eu ouvia para ter razão, para discutir. Eu não ouvia para entender. Existe dois tipos de escuta, né? Aquela que a gente escuta já naquele lugar agressivo, para bater boca, para ter razão, para ser ouvida, para gritar com o outro, porque a gente quer que o outro nos escute. E existe uma escuta que ela é num lugar mais aqui atrás, assim, e que você ouve. E quando você escuta o outro, você não fica atropelando o outro com as palavras. Já, não, mas aí a pessoa mal se explica, você já. Não, ouvir o outro é parar aqui e ouvir.
E aí, depois que ouvi, processar o que ouviu para depois responder. E não só nos relacionamentos, mas até com as minhas filhas, eu tinha essa escuta agressiva, essa escuta que ouve para rebater, que não ouve para entender. O feminino, ele não é para fora. Eu fiz um desafio do feminino que explicava muito sobre isso, né? O masculino é exatamente como o órgão do homem, ele é para fora, é uma energia que penetra, que invade os espaços. O feminino é igual realmente o órgão da mulher e também como o óvulo, fica parado. É uma energia mais mansa, uma energia mais branda. E aí, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a me reeducar, porque é uma escolha. Ai, Dani, mas eu não consigo me controlar. A gente não é criança, né? A gente escolhe. Então, é um exercício. Não tô falando que é fácil, mas é possível. Então, eu comecei a fazer esse exercício de, ao invés de, às vezes, minhas filhas iam pedir alguma coisa, eu nem tinha ouvido. O não já tava tão aqui na ponta da língua, naquele piloto automático de dizer não que eu, tipo, a pessoa, né, mal ouvia, não. Tipo, sabe? Sempre, parecia que eu tava sempre armada. Parecia que eu tava sempre pronta pra um combate. Eu tava sempre pronta pra guerra, assim. Eu era sempre armada, assim. Tinha um monte de armadura aqui, já sabe, pra rebater o tempo todo. Então eu sinto que desacelerar, assim, e exercitar, não interromper os outros e ouvir, isso foi algo que contribuiu significativamente para minha energia feminina. Isso falando de um aspecto dentro, tá? Vamos falar de um aspecto fora agora. Como eu falei pra vocês, eu não tinha o hábito nem de passar creme no corpo, assim, porque o feminino é uma energia de cuidado, é uma energia de nutrição, né? A mãe, ela amamenta o filho, ela nutre aquela criança, ela cuida daquela criança, né? E isso é uma característica do feminino. Então, eu não tinha esse hábito de cuidar de mim. Eu não tinha muito essa. Eu sempre tive uma coisa de depilação. Eu sempre gostei de estar depilada, independente de estar sozinha, de estar num relacionamento amoroso ou não. Não sou da cera, sou do Presto Barba mesmo. Mas a cada 2 dias, desde que eu me conheço por gente com pelo, eu sou essa pessoa que me depilo, né? É pra mim, é por mim. Isso é uma coisa assim, que é. Me sinto bem. Mas essa coisa do creme, do skincare, do fazer cronograma capilar, isso não é uma natureza minha, não é da minha natureza. Fazer negócio, criar produto, pensar em empresa é comigo. Agora, quando vem para essa parte da estética, não era comigo. Então, quando eu identifiquei que eu precisava nutrir mais essa energia feminina, tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro, eu disse, bom, se eu não consigo passar creme no corpo todos os dias, tem um momento que eu amo, que é o momento do banho. Banho sempre foi aquele momento que eu relaxo, assim, descanso, enfim. Momento que eu choro, às vezes, né? Porque no começo das minhas filhas eu passava muita dificuldade, então aquele momento ali que eu podia desaguar, sentar na frente delas e liberar as emoções. Então, assim, eu vou comprar um óleo e vou levar esse óleo pro banho. Então, como eu não conseguia passar creme todos os dias, eu comprei um óleo e comecei a passar, hidratar o corpo enquanto tomava banho. Esse movimento de fazer, de passar óleo no corpo enquanto tomava banho, isso já me trouxe um pouco para esse modo óvulo, que é esse modo de desacelerar a cabeça, porque a cabeça da mulher que não tem muito essa energia yin, que é essa energia para dentro, essa energia feminina, tá sempre acelerada, assim, pensando em ideia, negócio, tipo, é uma cabeça que não para, né? É uma mente que tá sempre para fora, exatamente ali, né? Como naquela corrida dos espermatozoides, meu Deus, preciso alcançar, preciso terminar, preciso fazer, preciso. É sempre correndo. Então, foi um pouquinho de eu ir pra esse modo óvulo de tipo, ok, já que eu não paro pra fazer skincare, não paro pra me maquiar, não paro, vou parar pra passar um óleo no corpo. Então, eu só me maquiava pra fazer vídeo. Eu não tinha o hábito de me arrumar todos os dias. Quando eu não tava gravando, eu tava de pijama. Era nesse nível assim, de camiseta, largadaça, sempre. Então, o segundo passo foi isso: comprar um óleo e ter esse momento no banho de passar o óleo no corpo. A terceira coisa que eu sinto que me ajudou a me sentir mais feminina foi usar lingerie pra mim, sozinha.
Então, eu venho de um movimento ali, eu comecei a morar muito cedo, comecei a namorar com 13 para 14 anos e fiquei até os 18 com esse mesmo namorado. E eu me lembro que eu fazia um movimento de querer comprar lingerie quando a gente saía, espartilho, que nunca usei com ele, enfim, que eu tinha muita vergonha. Mas parece que a mulher, ela foi programada e ela foi condicionada a só usar as melhores lingeries para a figura masculina, né? Porque parece que a mulher, né, essa coisa da mulher ter sido criada para o homem, ela vive e parece que muito do que ela faz é pro homem. Então, só vou botar uma lingerie bonita se alguém vai ver. Eu só vou me arrumar se alguém vai ver. E aí é como se ela não se importasse com ela mesma, né? Ela sempre está a serviço de alguém. Então, desde que eu comecei a não ter uma lingerie para o momento, a hora H e uma lingerie para dormir, isso foi uma coisa que fez muita diferença. Hoje eu tenho uns pijaminhas mais confortáveis, mas eu me lembro que eu tinha umas camisolas de renda. Eu tenho uma, eu acho, ainda ali. Mas eu comecei a ter essa coisa, né, de me arrumar para dormir. Eu tenho isso até hoje, assim, eu posso sair e tomar banho. Se eu sair só para ir no mercado rapidinho e voltar, antes de dormir, tem que tomar banho de novo, tem que passar um óleozinho, tem que estar cheirosa pra ir pra cama. E isso eu tenho não porque hoje eu sou casada. Eu sou assim comigo desde quando morava eu, minhas filhas, e eu não tinha namorado ou não tava num relacionamento. Então eu sinto que esse lance de colocar uma calcinha fio dental, mesmo que ninguém vai ver essa calcinha fio dental, colocar uma calcinha de renda, colocar um sutiã de renda para quem usa sutiã, para quem, enfim, para si, eu acho que isso faz com que a gente se sinta mais feminina. E, inclusive, eu acho que faz com que a gente se sinta menos produto, né? Aquela coisa, eu vou malhar para ser chamada de gostosa. Eu vou botar um sutiã e tal para que o homem fique desejado. Não, mas assim, como eu quero me sentir, assim, eu comigo, eu tô vendo, eu sou uma pessoa especial. Então, eu acho que essa terceira coisa foi algo que contribuiu muito, né? Cuidar, usar a mesma lingerie que usaria para o encontro, usar com você mesma todos os dias, uma lingerie que você gosta, que é confortável. Eu acho que isso também foi algo que fez muita diferença, assim, nos meus dias, tá? A quarta coisa que eu poderia dizer que contribuiu muito para eu me tornar mais feminina foi começar a me arrumar todos os dias. Como eu disse pra vocês, né? Eu só me arrumava igual o William Bonner, da cintura pra cima. E quando eu fosse gravar, se eu não fosse gravar, eu não me arrumava. Hoje em dia, eu me arrumo todos os dias, independente de eu fazer vídeo ou não, independente de eu vá atender ou não. É raro, raro, raro os dias que eu passo o dia inteiro de pijama dentro de casa, assim. Uma vez ou outra, quando eu preciso descansar. Mas esse hábito, assim, de acordar, de cuidar de mim, pra mim, independente, isso já é antes de eu casar, porque tem muita gente que vai dizer, mas também, porque você tem um marido. Não, é algo que eu comecei a cultivar já tem alguns anos da minha vida, antes mesmo de eu casar, de ter esse hábito de começar a cuidar de mim, acordar mais cedo e me colocar pronta pro dia, né? Isso melhorou até a questão do meu profissional, porque como eu trabalho em casa, a mente, quando a gente fica de pijama, ela tá sempre naquele modo de descanso, né? Parece que quando a gente se arruma, a mente entende que a gente está trabalhando e eu acho que a gente se torna aí um pouco mais produtiva. Então eu diria que essa seria a quarta coisa, quarto passo que eu dei para me conectar com a energia feminina, tá? O quinto passo que eu dei, eu acho que esse foi um dos mais difíceis, porque eu sempre gostei muito de ser autossuficiente, independente. Eu sempre, tipo assim, por ser esse modo esperma que tá sempre correndo, eu sempre fui muito acelerada. Então, assim, como eu morava, eu me separei, a Sophie tinha 4 meses, era muito pequena, e a Carole tinha 2 anos e pouco, a gente foi morar nós três, assim. Então, eu tive que ir remobiliando a casa aos poucos, né? Comprando rack, comprando um guarda-roupa e tal. E eu não tinha pressa, eu não tinha paciência, porque o feminino é uma energia de muita paciência, né? É um modo óvulo, é uma energia mais branda, mais tranquila. Então eu tinha pressa de resolver as coisas e por ser, não, deixa que eu faço, eu consigo.
eu que montava os racks, quando o chuveiro queimava, eu sei trocar resistência de chuveiro. Se eu tinha um problema no encanamento, era eu que resolvia o problema do encanamento. Eu sempre fui essa mulher pau pra toda obra e fazia tudo. E aí, o quinto passo que eu dei foi justamente começar a pedir ajuda. Por quê? Porque a energia feminina é a energia que recebe. O modo óvulo, ele tá ali esperando receber o esperma, ele não faz esforço. O magnetismo, a mulher magnética, ela não precisa correr atrás. A mulher magnética, ela atrai só por ser quem ela é. Ela tá aqui, quietinha, paradinha, né? Só que para isso a gente tem que exercitar esse hábito de receber ajuda. Então, assim como a questão da vagina da mulher, ela tá ali para receber, ela não tá ali para penetrar nada, para correr atrás de nada, né? Então, o feminino, a energia feminina é essa energia que recebe. Então, era muito mais fácil eu estar em movimento para fazer e ajudar alguém do que eu receber ajuda, principalmente com essas questões da casa. Eu não me lembro de ficar pedindo para as pessoas ficar com as minhas filhas para eu sair. Eu posso contar nos dedos de uma mão as vezes que eu pedi para alguém ficar com as minhas filhas para eu fazer qualquer coisa para mim, assim. E eu não me orgulho disso. Antes eu me orgulhava, hoje não. Tipo, seja para ir para uma balada ou seja para ir fazer um curso, nos dedos de uma mão em 7 anos, se eu contei com alguém para ficar com as minhas filhas. Eu fiquei com elas o tempo inteiro, exceto quando elas estavam com o pai. E eu tinha muita dificuldade, porque não é responsabilidade minha, sou eu que tenho que fazer. Então eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda, automaticamente eu não sabia receber. E o feminino, ele sabe receber muito bem. Então, eu comecei a pedir ajuda. E eu comecei a perceber que essa minha necessidade de fazer tudo, de arrumar o cano, de trocar resistência de chuveiro e tal, era muito mais para provar que eu era foda, que eu era fortona, que eu dava conta, do que qualquer outra coisa, sabe? E chegou um momento que eu disse, cara, eu não preciso mais provar que eu sou boa, que eu sei fazer, que eu dou conta. Eu dou conta, só que não quero. Eu sei fazer, mas eu não quero, eu quero receber ajuda. Pode ser mais leve se eu contar com a ajuda das pessoas. Então eu comecei a fazer um exercício de, ok, tem que botar uma prateleira, ao invés de eu ficar pensando, tinha uma época que eu tava pensando até comprar uma furadeira. Eu falei, não, eu vou pedir pra alguém botar a prateleira. Ah, deu problema na resistência, sei fazer, sei trocar, mas não vou. Vou ficar aqui no meu modo óvulo, no meu feminino, e vou pedir pra alguém. E aí eu comecei a pagar. Ó, é R$ 30 pra trocar. Eu sei que é mais caro do que a resistência, mas como eu tava trabalhando esse feminino e eu precisava voltar pra esse lugar mais quieto, que de vez em quando eu tenho que voltar, porque eu sou extremamente masculina, extremamente acelerada, extremamente espermatozoide, eu comecei a pedir ajuda, né? Aí começou, tipo, comprava algum móvel. Aí tinha o prazo do negócio do móvel, e o prazo às vezes era 5 dias. Porque eu não queria esperar 5 dias para o montador ir lá, eu mesmo já montava. Comecei a exercitar. Vamos exercitar a paciência, garota. Vamos exercitar esse feminino, essa paciência, essa mulher que não é tão agressiva, tão. Vamos ficar aqui, vamos esperar os 5 dias? Você não vai morrer se esperar 5 dias para montar o tal do móvel. Então eu comecei a fazer esses pequenos exercícios para dominar a minha pressa e, ok, o montador vai em 5 dias. Tudo bem, vou esperar. É muito difícil para mim até hoje, porque como eu disse, né, cada pessoa, eu falo muito isso sobre no curso Domínio e Poder dos Arquétipos, lá a gente fala das energias yin, yang, dos elementos, terra, fogo e tal. É muito difícil você ser, porque você veio com essa configuração para a Terra, né? Você veio com essa natureza. Então a gente tem que trabalhar isso. É um esforço que é até hoje. O meu natural é só pensar em trabalho. Eu não tenho esse hábito de comprar roupa. Eu não tenho paciência, senão é um rolê que eu gosto muito, sabe? Mas eu exercito isso porque exercitar o feminino torna a minha vida mais leve, né? Então a quinta coisa que eu fiz foi começar a pedir mais ajuda. Tanto que hoje, isso eu já comecei antes de casar, antes de morar em São Paulo, eu já comecei nesse rolê. Minhas filhas ainda moravam comigo, eu começava nesse movimento. Não, vou chamar alguém para arrumar o chuveiro, vou esperar o montador para montar o negócio. Foi um processo, assim. Tanto que hoje o meu marido, ele faz toda coisa pesada, assim. Até ele já, que é um reflexo de como eu me trato hoje. Se ele me vê pegando uma sacola muito pesada, ele já dá um tapa na minha mão, ele mesmo já pega a sacola e carrega.
ele faz essa coisa e eu não preciso me sentir menos porque tem alguém carregando algo pesado que eu poderia fazer. Então eu vejo que antes eu era tão insegura que eu precisava provar que eu era forte, né? Hoje eu sei que eu sou forte, eu não preciso provar isso pra ninguém. E tá tudo bem quem quiser carregar o peso e fazer o serviço pesado, porque eu vou ficar aqui, né, no meu lugar. Então já melhorei muito, né? Então hoje eu já consigo, mas às vezes quando eu vejo eu já tô no modo esperma pegando coisa aqui, que pegando e pegando e pegando, ao invés de ficar aqui. Então pedir ajuda, receber ajuda, me abrir para receber ajuda foi algo que melhorou muito essa minha conexão e essa minha energia com o feminino, tá? Bom, a sexta coisa o sexto passo que eu dei, isso eu já estava em São Paulo, ainda não tinha noção dessa. É por etapas, né? A gente não consegue fazer tudo de uma vez só, dependendo do nível que a pessoa tá nessa energia de desleixo, assim, de tipo yang, foi criar espaços vazios. Calma que eu vou explicar. Tipo assim, ter momentos de prazer. Como eu disse pra vocês, eu sempre fui muito viciada em trabalho, né? Muito workaholic. Eu sou assim eu trabalho, faço estágio desde os 13, nunca mais parei, assim. Então tem um negócio, eu gosto muito de trabalhar. E por eu gostar muito de trabalhar, eu fui me desconectando, principalmente depois do autoconhecimento, né? Que eu saí daquela fase do samba e tal, porque até então lá no inconsciente, o pagode, essa parada era muito legal. Mas assim, eu me lembro de trabalhar no Porto. Quando eu trabalhava no Porto, eu trabalhava de botina, trabalhava de capacete. E eu ia com aquela botina, com aquele capacete pro samba. Tipo, sai com aquele colete refletor verde-limão. Eu ia assim. Então, eu era, tipo, eu sou essa pessoa. Muito de boa, assim, né? Mas eu tinha esses momentos de prazer, era muito prazeroso pra mim sair, beber, fumar e tal. Só que quando eu entrei no autoconhecimento, eu queria melhorar minha vida financeira e aí eu comecei a dizer não pros encontros, né? Então parei de sair, de pagode e tal, e mergulhei, né, de cara ali, tava separada, era eu e minhas filhas, em aprender investimento, bolsa de valores, crença limitante sobre dinheiro e tal. E eu comecei a só entrar pra fora, pra fora, pra fora nesse movimento de estudar, estudar, trabalhar, estudar, trabalhar, estudar e cuidar das crianças. Só que chegou um momento que aquele movimento que eu vivia que era prazeroso, do pagode, do cigarro, da cerveja, já não era mais legal, não era uma coisa que era prazerosa pra mim. E aí, nesse desafio do feminino, né, eu fui entendendo que o feminino é esse modo óvulo, que desacelera. E eu comecei a perceber que eu trabalhava da hora que eu acordava, às vezes 5 da manhã, que eu era da galera das 5, e a hora que eu ia dormir, 10 horas, 11 horas da noite, eu só trabalhava. E quando eu parava pra ver, tipo, um Netflix, eu ficava rodando, pulava um filme, pulava outro. Era uma inquietação, eu não conseguia assistir um filme, eu não conseguia parar pra ver alguma coisa. A minha cabeça só conseguia pensar em trabalho, estudar, aprender mais autoconhecimento, falar Ho'oponopono e limpa a crença e lei da atração. E aí eu comecei a fazer um exercício. Eu me lembro que na época, bem no início de São Paulo, eu ainda tinha Instagram. Eu dizia, gente, tô fazendo exercício de parar de trabalhar às 6 horas da tarde. E das 6 eu não posso mais trabalhar. E eu me lembro que nessa época um arquétipo que me ajudou demais foi o arquétipo de Afrodite, né? Afrodite é a deusa do amor. Ela tá muito conectada com os prazeres, com os valores. E eu não sabia o que era prazeroso pra mim, além de trabalho. Então, quando dava 6 horas da tarde, nossa, parecia que um vazio tomava conta da minha vida. E aí a minha cabeça começava a ficar com medo do perrengue e de passar dificuldade. Meu Deus, tu tem que trabalhar, tu tem que fazer. E aí eu tentava, e eu não sabia o que era prazeroso pra mim. Então, assim, foi muito desafiador, porque eu gostava muito de estar gravando o curso e fazendo aula. E aí, aos pouquinhos, eu fui começando. Eu não comecei. Ali em São Paulo, eu ainda não tinha uma série, não tinha encontrado, não conseguia parar ainda para ver filme e série. Foi quando eu vim para Balneário, depois de ficar um tempão em São Paulo, que eu comecei a ver aquelas suítes que a minha cabeça julgava, nossa, você tá gastando tempo pra viver uma coisa aleatória, porque era como se eu não pudesse ver nada aleatório. Tudo que eu estudava, tudo que eu lia, tudo que eu assistia tinha que ter um porquê, tinha que ter um aprendizado, não podia ser nada fútil assim. E aí eu comecei a ver suítes depois, né? Mas em São Paulo aí eu saía, tomava um café, dava voltinha, ia no Parque Ibirapuera, mas ia pro Parque Ibirapuera na maioria das vezes para gravar no Parque Ibirapuera.
sempre tudo estava muito conectado com o trabalho, assim. E aí eu acho que foi no hostel mesmo, quando eu decidi parar de morar sozinha, apartamento sozinha, e fui morar em hostel, que aí eu comecei a trabalhar mais esse feminino, porque daí eu comecei a me relacionar com outras pessoas no sentido de amizade. Em São Paulo eu não fiquei com ninguém, assim. Então eu comecei a trocar, conversar, conhecer outras meninas. Aí eu fui vendo que eu tava aberta pra receber um pouco dessa vida social, porque até então eu era muito sozinha, assim. Então, assim, criar esses espaços vazios, apesar do desconforto, apesar da inquietação, foi uma coisa que me ajudou muito a me conectar mais com o feminino. E de vez em quando eu saio desse lugar. Eu percebo que tem momentos da minha vida, tipo agora, que eu enchi minha agenda de clientes, que eu tava toda, sabe? Que eu sinto dificuldade de parar e assistir séries que eu gosto, de assistir um filme, ou simplesmente de tirar uma tarde pra ficar de boa, ou hidratando o meu cabelo, ou fazendo skincare. Isso me dá muita inquietação. Então, começar a ter esses espaços vazios e esses momentos de prazer, encontrar prazer, descansar, pausar, ir para esse modo óvulo, de ficar quietinha, magnética, isso me ajudou e me ajuda até hoje a me conectar com essa energia feminina, a me tornar mais feminina, porque o feminino é uma energia mais desacelerada, assim, né? A sétima coisa que melhorou foi ter esse compromisso. Hoje não tô nessa vibe, né? Mas o compromisso de fazer as unhas, de manter as unhas bem feitas, esse compromisso de passar protetor solar todos os dias. Agora eu faço skincare, mas eu não fazia. Comecei só passando protetor solar no rosto, antes da make básica, assim. E as unhas, manter as unhas sempre feitas, isso também faz com que eu me sinta mais feminina, assim. Eu gosto, então me faz bem. É, então isso eu acho que fez muita diferença, porque antes eu era, sabe, tipo, tem coisas mais importantes do que fazer a unha, do que, sabe? Então, esses detalhezinhos num conjunto, cada coisinha dessa eu sinto que fez diferença, assim, tipo, botar um brinquinho, é, faz diferença, sabe? Parar pra cuidar, como eu disse, né? Se nutrir faz diferença. Então, eu diria que essa foi a sétima coisa, o sétimo passo que eu comecei a fazer. Então, mesmo que tipo, eu não gosto de estar no salão, eu não gosto de tanto que às vezes, ó, minha sobrancelha já passou do tempo. Isso aqui é o coisa que eu passo. Mas eu não sou essa pessoa que eu tenho o cronograma certinho de ir na mulher fazer a sobrancelha. Eu só faço a unha porque ela já deixa marcada pra próxima, né? Então, e como essa esmaltação em gel dura 15 dias. Então é de boa. Mas eu não sou uma pessoa que eu gosto de estar toda semana no salão de beleza. Tanto que essa semana eu marquei pra pintar o meu cabelo no salão, fui pintar no salão pra criar esse hábito, pra criar esse movimento, né, de cuidar de mim e tirar tempo, né, que a vida não é só trabalho, pra me nutrir, pra me regar. E tudo que a gente cuida floresce, né, gente? Uma casa bem cuidada é uma casa harmônica, próspera, bonita. Uma pessoa que se cuida, ela também vai florescer, ela vai aparecer, ela vai brilhar. Eu tenho essa consciência, né, que o segredo é o cuidado. Se você cuidar da sua vida financeira, cuidar do seu dinheiro, ele vai crescer, ele vai melhorar, vai prosperar. Então, tudo que a gente cuida, de alguma forma, floresce, assim. Então, assim, quando eu comecei a cuidar mais, a unha é uma coisa que eu consigo manter sempre feita. Mas eu confesso pra vocês que eu não tô na minha rotina de fazer hidratação toda semana, que eu não tô na minha rotina que eu gosto de usar máscara toda semana, né? Comprar uma máscarazinha de vez em quando. Mas isso faz diferença na minha energia feminina. Inclusive, é uma das coisas que eu quero voltar, essa rotina, assim, de fazer cronograma capilar, de hidratar o cabelo, de manter a sobrancelha em dia. Não estamos nesse movimento, mas estou caminhando de novo para esse lugar. E vira e mexe, eu saio desse lugar e volto, saio e volto. A única coisa que não volta é a questão das unhas. As unhas, geralmente, eu tô com as unhas sempre pintadinhas e sempre ajeitadinhas. E por último, não menos importante, eu acho que algo que me deixa muito conectada com essa energia feminina e me torna mais feminina, já que essa questão da nutrição é a primeira refeição do dia. Toda vez que eu paro para preparar o meu café com calma, que eu arrumo bonitinho o meu prato e que eu cuido de mim, que eu cuido daquilo que eu vou botar para dentro do meu corpo, e eu faço isso desse lugar tranquilo, porque
como eu trabalho desde muito nova, né, a minha rotina era trabalhando fora. Eu já trabalhei em McDonald's, supermercado, já trabalhei em vários lugares. Eu sempre tava correndo, correndo pra não perder o ônibus, e tomava café correndo, e comia o pão no meio da estrada. Era sempre porque o modo masculino é essa energia, o esperma, correndo, correndo. O feminino não, né? O feminino tá aqui. Então, um exercício que eu faço é pelo menos a primeira refeição, eu procuro fazer todas, né? Desse lugar calmo, preparar tranquila. É que eu não faço muito almoço, né? Geralmente eu peço. Mas esse fato de você parar tudo e priorizar esse momento de preparar uma refeição para você, de arrumar o prato, de sentar com calma e comer, isso conecta muito a energia feminina, né? É muito desafiador para quem vive correndo, para quem tem uma mente acelerada, mas ajuda bastante, assim. E tem várias coisinhas que eu fui trazendo que eu sei que me deixa mais nessa energia modo óvulo, por exemplo, fazer yoga. Esses dias eu fiz uma aula de yoga na academia e falei, nossa, que saudade desse lugar, né? Era amor e ódio, porque minha mente já queria sair dali, daquela paz toda, e vamos pra vida. Mas tinha um lado meu que sabe que esse lugar mais tranquilo, que não é estúpida, que não é agressiva, que ouve, que escuta, é um lugar onde as coisas acontecem com mais facilidade. Não é um lugar de guerra, sabe? É um lugar tranquilo. Então, sempre que eu tô conectada com a energia feminina, sempre que eu tô nesse modo óvulo, eu sinto que as coisas elas vêm pra mim com muito menos esforço e com muito mais facilidade. Tanto que eu encontrei o meu marido num dia que eu saí, num momento de prazer, me levei pra tomar uma cerveja ainda. Aquele dia eu fui tomar uma cerveja, eu ouvi uma música ao vivo e eu fui sozinha. Pra quê? Geralmente, pra realmente tirar esse tempo pra mim. Que eu estaria trabalhando. Então era 8 horas quando eu fui lá, eu reservei a mesa, vocês reservam sozinha? Sim. E em São Paulo, que é a terra onde tudo acontece, eu não fiquei com ninguém, pra vocês verem o nível de invisibilidade da pessoa, nível de masculino. A mulher no masculino, ela repele completamente a energia oposta ali, né? Que ela deseja manifestar. Porque por mais bonita, por mais que você se arrume, você meio que é invisível, assim. A energia chega primeiro. Então, só quando eu vim pra Balneário, que daí eu comecei a cultivar, aí eu trabalhava durante o dia, daí à tarde, às vezes, eu procurava ficar ali na piscina do hostel, eu saía pra caminhar na praia à noite. Aí eu comecei a cultivar esses momentos de descanso, de pausa, é que a vida foi entrando num ritmo aí mais gostoso, mais leve, porque a energia feminina ela é leve, porque a minha rotina se tornou mais leve, eu me tornei uma pessoa mais leve, e eu sinto que as coisas começaram a vir com muita facilidade. Então a gente se encontrou ali e foi uma coisa assim, eu digo, gente, não tava esperando. E é muito incrível, assim, parece que quando a gente vai para esse lugar do óvulo, que é esse lugar da confiança, esse lugar de que eu tô segura em mim, de que eu tô tranquila, as coisas vêm. Quando a gente tá nesse modo afobada, acelerada, na mente, muito mental, porque o masculino é do pescoço para cima, né? O feminino é do pescoço para baixo. Sente, assenta, tranquila, descansa. A mente não, a mente tá sempre para fora. O que tem que fazer, tem que pegar tudo, dá pra saber de tudo. É muito acelerada. Então, assim, eu sigo nessa jornada, cultivando energia feminina. Inclusive, hoje estava animada para botar esse batom vermelho. Arquétipo de Jéssica, né? Então, acho que é por conta de Jéssica que estou com esse batom vermelho, muito, né, conectada. Eu já estava conectada com o vermelho, assim, mas fazia tempo que eu não passava um batonzinho. Aí hoje eu acordei inspirada pra passar um batonzinho. Mas já tem. Sempre que eu preciso, eu sei o que fazer. Só que é isso que eu digo pra vocês: não é natural pra mim. Eu tenho que me esforçar. Hoje eu fiz skincare. O skincare hoje já faz parte da minha rotina. Passar, né, ácido hialurônico, e cuido, passo um creme e tal. Mas a rotina de skincare da noite ainda não é natural. É algo que eu preciso incluir com um pouco de esforço. Já consigo passar protetor solar no rosto todos os dias. Já tenho esse compromisso com as unhas, preciso melhorar meu compromisso com a sobrancelha, porque às vezes fica desse tamanho aí, eu digo, meu Deus, preciso fazer sobrancelha. Mas eu consigo ficar perfeitamente com a sobrancelha igual um urso, e sem, tipo, aí eu digo, eu olho no espelho e digo, ai, tem que fazer sobrancelha. Mas, vida que segue, dá pra viver com a sobrancelha desse tamanho, entendeu? Então, pra vocês verem o nível de desconexão que eu tenho com essa energia do cuidado, com essa energia do feminino. Mas eu estou melhorando, e eu estou numa fase da vida que eu busco isso, assim, que eu tô muito cansada. Geralmente, a gente, quando tá num excesso do masculino, da correria, a gente cansa mesmo, porque é correria, a energia do masculino é muita correria.
Mas tô melhorando, tô voltando. É um passo pra trás, pra frente, pra trás, pra frente. Tem hora que eu tô lindamente no feminino. Tem hora que eu boto tudo a perder. Quando eu vejo, eu já tô lá estudando, correndo, correndo, correndo. E aí assim eu vou, né? Mas estou fazendo o caminho de volta pra casa, desacelerando, cuidando. Inclusive, tô recebendo visita. Isso quer dizer que eu estou mais aberta para receber, né? Recebi visita semana passada. Saí, fui visitar também, uma coisa que não é muito comum, né, do masculino. Masculino é mais isoladinho, assim, né? Mas é isso, assim, se eu pudesse pontuar o que eu fiz e o que eu venho fazendo, seriam esses 8 passos que têm melhorado significativamente aí a minha energia feminina, tá bom? E se vocês gostam desse tema, desse assunto, vocês cliquem em gostei, que eu posso trazer mais sobre energia feminina aqui pra gente conversar sobre isso. Se inscrevam por aqui e a gente se vê então nos próximos vídeos.